Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Então vamos iniciando mais uma aula síncrona de PJI 2. Bom, como eu disse para vocês, esse ano, até a Bragantec, a gente vai trabalhar mais aí numa troca de ideias, num bate-papo, em uma orientação, correções e tudo mais, porque a base mesmo a gente já teve ano passado, né? Então, como a gente está focando aí nosso trabalho na Bragantec, então hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o formulário de submissão. Então, esse formulário de submissão aqui é o do ano passado. Eu acredito que para esse ano as coisas não mudem tanto assim. Então é algo que a gente já pode começar a trabalhar. A Bragantec então ela vai acontecer realmente em setembro, né, desse ano. Adianto para vocês que vai ser em setembro, não vai ser no finalzinho novembro, que nem foi ano passado. Foi uma situação excepcional, então a gente já pode começar a se preparar aí preparar o formulário de inscrição, né? Então, ó, eu sei que vocês já definiram os grupos, muito importante, então já dá para começar a preencher o formulário, né? Nome completo do meu grupo, né? De cada um dos integrantes, data de nascimento, curso, o ano, o e-mail, o CPF, a instituição, município, dependência administrativa, no nosso caso é federal, né? Dados dos orientadores, então se eu tiver orientador e co-orientador, vou preencher as duas colunas. Se eu tiver só orientador, primeira coluna, o nome, o e-mail dele e de que escola ele é. Uma pergunta do Elias, semana passada, foi pertinente porque ele me disse o seguinte: eu posso fazer esse trabalho com orientação de um professor que era lá da minha outra escola? Pode, não tem problema. Perguntei para o pessoal da comissão e não tem problema, então é possível. Beleza, aí aqui a gente tem dados do projeto. Título do projeto, vocês já vão ter o título? Não, né? A gente viu semana passada, alguns grupos conseguiram apresentar o brainstorming. Aliás, parabéns para vocês, mais uma vez, achei as ideias assim do pessoal que apresentou, né? As ideias incríveis. Obviamente que a partir de agora a gente não vai mais contar para os coleguinhas as ideias, né? Porque aí cada trabalho passa a ser sigiloso, mas para mim vocês podem contar, porque eu não vou contar para ninguém as ideias. Então, e para que eu possa ir dando esse auxílio aí para vocês, né? Obviamente que existe um orientador, que não sou eu, então as decisões cabem ao orientador, mas eu posso ir dando uma força aí durante essa caminhada, né? Esse desenvolvimento. Então, a categoria que o projeto se encaixa, o título, né? Como eu disse para vocês, eu acho melhor deixar para o final, né? Quando o trabalho estiver pronto, assim, aí você vê mais com que título que vai dar mais sentido para ele. Categoria do trabalho, se é de ciências da natureza e exatas, se é de informática, de ciências humanas e linguagens ou de engenharias. O resumo, geralmente a gente deixa o resumo para o final também. Palavra-chave também. E aí a gente vem no negócio aqui, né, que dá pra gente começar a fazer agora, e é isso que eu quero que vocês, nisso que eu quero que vocês foquem nesse momento. Por quê? A gente vai falar da introdução, né? Só que aqui, nesse plano de pesquisa, nesse formulário de inscrição, né, vocês lembram quais são as etapas que a gente tem num projeto de pesquisa, né? A gente tem introdução, objetivos, revisão bibliográfica, materiais e métodos, resultados, discussões, conclusões e referências. Aqui nesse formulário, ó, a gente tem introdução, objetivos e depois já vem metodologia. Então, o que eu vou fazer de revisão bibliográfica já vai estar meio que aqui na introdução, entendeu? Então, ó, na introdução o autor deve apresentar o que será pesquisado e qual a importância e a relevância do estudo, ou seja, essas informações precisam ter um embasamento científico, você vai precisar pesquisar para escrever essa introdução. É neste momento que o tema e a justificativa de pesquisa são apresentados. Além disso, esse é o espaço para mostrar que a pesquisa está fundamentada em uma teoria sólida. Então chegou a hora de pesquisar, né? Aqui o autor deve apresentar de forma sucinta o que já existe sobre o tema abordado e algumas referências utilizadas para elaborar o plano de pesquisa. Algumas perguntas podem ser respondidas para auxiliar a elaboração da introdução. Qual o problema ou hipótese? Do que trata a pesquisa? Por que ela deve ser feita?
qual sua importância, o que se sabe sobre o tema, de que forma essa pesquisa se relaciona com outros temas. Resumindo, é a hora de vender o peixe. Mas para vender o meu peixe, né, para convencer o leitor, nesse caso aqui, para convencer os avaliadores de que o seu trabalho deve participar da Bragantec, porque os trabalhos vão ser avaliados com base nesse documento, né, com base nesse plano de pesquisa. Então, para convencer, você precisa fundamentar isso teoricamente. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu vou disponibilizar esse arquivo, esse formulário de submissão do ano passado, para que vocês olhem. E vou pedir para vocês, para a próxima semana, vocês vão iniciar esse projeto de pesquisa, né? Vão começar a leitura dessas fontes aí, sejam artigos, sejam sites, sejam livros, enfim. Lembrando, Wikipédia não é bom para pesquisa científica, né? Procurem sites de confiança, sites de universidade, trabalhos de TCC, monografias, dissertações, teses, artigos. Foquem nessas fontes de maior qualidade, tá? E aí o que vocês vão fazer? Para a semana que vem, cada grupo vai trazer para mim a lista de referências, né? Então, assim, achamos alguns trabalhos que podem ser interessantes para a nossa revisão bibliográfica. Isso que eu quero. Vai dar tempo de ler todos até semana que vem? Não. Vai dar tempo de pesquisar alguns que vocês acreditam que seja interessante para a semana que vem? Vai. Então eu quero pelo menos 10 fontes. Eu quero pelo menos 10 fontes de pesquisa, que vocês encontrem 10 fontes de pesquisa relacionadas ao tema do trabalho de vocês. Semana passada vocês me falaram do brainstorming, então um grupo só me apresentou a ideia já, né, e apresentou para o restante da sala, mas os outros grupos mostraram algumas ideias e não disseram qual vai ser feita, né? Então agora já pode dar uma refinada nisso. Na semana que vem, na nossa aula síncrona, eu quero conversar um pouco mais sobre o diário de bordo. Então eu tenho recebido algumas perguntas, eu quero mostrar alguns, esclarecer algumas coisas, mas eu quero que vocês tragam para a aula essa lista de referências bibliográficas que vocês vão posteriormente ler para escrever essa introdução, tá? Bom, é isso. Hoje foi bem breve a minha conversa, né? Aí tá tudo aqui, eu vou colocar, vou disponibilizar lá no Moodle. Tá bom, gente? Obrigado, fiquem bem, se cuidem. Bom restante de semana e nos vemos na terça-feira, porque terça-feira a gente tem aula de estática, tá bom? Até mais, gente. Obrigado.